Salve, rebeldes do mundão! Está no ar o nono episódio do Bloco A, Olhares Anarquistas sobre o Mundão. Aqui quem fala é o MK, diretamente da comuna imaginária do bairro Floresta. No episódio de hoje, a gente vai ter um papo com o Cauã William, companheiro aí de São Paulo, professor de educação básica, historiador e militante da resistência popular sindical na cidade de São Paulo. Ele vai trazer um pouco da interpretação dele sobre história e classe operária, classe trabalhadora, sindicalismo revolucionário, greve, e como a gente pode pensar um pouquinho da nossa inserção nessa atual conjuntura de reformas neoliberais e de imperialismo desenfreado do Trump e do cenário com o coronavírus e tudo mais. Ok, companheiros? Deixo com vocês agora Cauã no Bloco A. Salve aí, Cauã, belezinha aí, cara? Beleza, Marco, e você? Tranquilinho aqui. Cara, antes da gente começar o nosso papo e tal, tem uma pergunta que é meio comum que eu faço aqui, que é para você poder se apresentar um pouco aí, falando da sua trajetória e tal, né, enquanto pesquisador, mas também enquanto militante, se tiver alguma coisa que você queira colocar. Do que entra primeiro para você aí, a militância no campo sindical, no campo mais da libertário ou atividade como professor, historiador? Qual das duas coisas entra primeiro aí na tua vida? Aí? Então, elas... Primeiro, obrigado por me chamar, Marco, eu sou fã, né, desse podcast, acho muito importante, mas eu acho que as coisas se complementam, né, no meu caso, elas andaram juntas, eu tive uma formação, na verdade, no campo libertário, a partir da contracultura, né, e então no skate, no hardcore, eu fui conhecendo as ideias anarquistas e também aprendendo história, né, eu sempre estudei em escola pública, sempre estudei, né, meus pais são da classe trabalhadora e tal, e eu comecei quando teve esse contato com as ideias libertárias, eu também comecei a estudar bastante história e quis fazer história, né? Uma coisa vai puxando a outra. A gente vai estudando sobre anarquismo, depois sobre socialismo, depois sobre ditaduras, né? Nossos inimigos. Então, vai uma coisa puxando a outra. Mas aí, quando eu prestei a faculdade, eu passei, né? Logo de cara, assim, na universidade, né? Que eu fiz Unifesp aqui em São Paulo. E eu tinha me distanciado um pouco da própria luta, né? Eu tinha feito parte de algumas atividades contraculturais e participava de algumas ocupações, né? Também tive contato com o início ali do movimento de transporte também aqui em São Paulo. E só que quando eu entrei na faculdade eu fiquei um pouco distante, né? Da luta, assim, do trabalho de base mesmo. E eu tinha quase virado, assim, que eu falo brincando, social-democrata, né? Não fazia nada, só comentava as coisas e tal. Mas aí eu tive contato de novo na faculdade, depois de eu ter aula sobre o movimento operário, né? De uma professora que chama Edilene Toledo, que estuda o sindicalismo revolucionário, e me acendeu de novo. E aí, tanto eu comecei, né, eu fiz uma iniciação científica, depois outra, e comecei a militar de novo em vários campos, né, e aí quando eu comecei a estudar sindicalismo revolucionário mesmo na segunda IC, e, né, no mestrado, e agora no doutorado, eu também me inseri mais no campo sindical, né, que eu virei professor também, e comecei a atuar também, mas atuo em outras frentes, né? Agora também pelo meio do veganismo, né? Também faço essa militância ecológica, da ecologia social também. Então as coisas se unem porque nas minhas aulas de história eu tento alocar a partir de uma historiografia também, né, socialista, libertária e ecologista nas minhas aulas, então as coisas se complementam.
a partir da história, né, do meu trabalho como historiador e professor, e também da minha militância. São duas coisas que sempre foram ligadas, né, na minha consciência. Pô, massa, cara. Aliás, esse assunto relacionado à ecologia, veganismo é até um tema que talvez em outro momento a gente possa abordar, mas claro que isso aqui esses dois temas vão estar cortando aqui todo o papo, né? Cara, Sim, tu fala um pouco aí da aproximação com a história do movimento operário brasileiro e tudo mais. E nos últimos meses aí a gente tem vivido várias experiências grevistas, né? A gente teve a greve dos petroleiros, aqui no município de Joinville também, no Planalto, na região norte de Santa Catarina, a gente teve a greve dos trabalhadores do município e tal. E quando a gente acompanha as discussões de internet, até mesmo a galera, o pessoal mais jovem que se aproxima da militância e tudo mais, é muito comum se aproximar por outros segmentos da luta e não ter um corte muito claro de classe. Parece que não tem uma discussão sobre ainda sindicalismo, movimento operário, greve, o papel da greve, a importância dela, né? Então, na conversa de hoje, assim, queria ver contigo de poder dialogar um pouco sobre isso, assim, sobre alguns conceitos básicos que a gente tem de acúmulo histórico e também da construção da militância. De que maneira que a história pode ajudar a gente a pensar a luta hoje, né? De que maneira que a luta também pode estimular a gente a olhar para o passado de uma maneira diferente, de como foi construída essa história e tudo mais. Então acho que começar um pouquinho aí digamos, eu acho um termo bem ruim, né? Mas pelo ABC aí das coisas, né? Mas o que quando tu fala em sindicalismo de intenção revolucionária, que até uma coisa que você se dedicou um pouco no estudo, o que você quer dizer com esse sindicalismo de intenção revolucionária, né? E o que esse sindicalismo difere do sindicalismo que está dado hoje, atrelado ao Estado, burocratizado e tudo mais? Né? O que é, o que ele difere desse sindicalismo dominante hoje? Então, sindicalismo de intenção revolucionária é um termo que a gente agora está usando, né, na historiografia sobre o sindicalismo dessa matriz de ação direta, que vai abarcar o sindicalismo revolucionário e o anarcossindicalismo. Então, quando que nasceu primeiro, e são duas coisas diferentes também que as pessoas confundem, né? Embora elas tenham, né, origem numa propulsão do anarquismo. Mas foram estratégias da classe trabalhadora no geral. Não foi uma estratégia só de anarquistas, embora fossem criados e impulsionados por anarquistas. Então, o primeiro deles, né, o sindicalismo revolucionário, que está dentro desse sindicalismo de intenção revolucionária, foi uma estratégia nascida na Primeira Internacional dos Trabalhadores, no século XIX, né, na metade do século XIX, e a Primeira Internacional, para quem não sabe, foi um órgão, né, o primeiro órgão transnacional, internacionalista, efetivamente, dos trabalhadores, entre as pessoas que organizavam, estavam pessoas muito famosas, teóricos, né, igual Karl Marx, o Bakunin e outros militantes também do período, que depois participaram de eventos da Comuna de Paris e outras insurreições e organizações famosas do período. E efetivando, né, esse anseio de alguns militantes e teóricos, também tinha correspondência não só na Europa, mas também até aqui na América do Sul, né, na América do Norte, também no norte da África. O Uruguai, por exemplo, aqui fazia, e a Argentina, da Internacional dos Trabalhadores também, fazendo essa conexão, né, com uma luta internacionalista. Então, o sindicalismo revolucionário foi uma radicalização de sociedades de resistência. O que eram sociedades de resistência?
eram sociedades econômicas, né, de cunho que defende os interesses materiais dos trabalhadores, por exemplo, trabalhadores de seda, né, que era, ou sapateiros que não tinham direitos, né, se organizavam ali no seu local de trabalho e faziam sociedades de resistência para lutar por melhores empregos, melhores condições de trabalho, igualdade de gênero do pagamento. E a partir dessas experiências, né, esse setor da Internacional dos Trabalhadores, mutualistas, que vem da influência do Proudhon, e também coletivistas, que vem dessa influência do Bakunin, e outros socialistas até, vão propor um método que seja mais efetivo, né? Não tão reformista, mas que lute pelas condições materiais, ao mesmo tempo que ele quer quebrar o próprio sistema econômico vigente, que no caso o capitalismo industrial no período, e também uma substituição da própria política enquanto tal, né? Que é a crítica da política representativa, mas que esses órgãos, que sejam os sindicatos, né, o sindicato revolucionário, também sejam um embrião da própria política e não só econômica. A própria forma de se organizar, uma política vista organizada de baixo, que tem esses próprios trabalhadores em delegações diretas para as federações que iriam organizar nessa visão a sociedade. Não representação de cima para baixo de político, mas que fossem delegações diretas. Então, o sindicalismo revolucionário seria essa forma de luta e também um embrião da sociedade que viria. Os anarquistas gostavam de falar que seria uma ginástica revolucionária, né? Que o sindicalismo revolucionário lutaria pelas condições materiais, por exemplo, igualdade de gênero, né, que foi uma luta bastante aqui importante na greve de 1917 em São Paulo. E, ao mesmo tempo, isso exercitaria, se isso fosse pregado dentro do sindicato, se fosse ele radical, né, anticapitalista, uma quebra com esse sistema, porque teria um paradoxo, porque o próprio sistema ele não permite uma igualdade no capitalismo de gênero, né? Ele precisa dessa desigualdade entre os trabalhadores e fomentaria uma nova, exercitaria uma nova realidade. E já o anarcossindicalismo, ele nasceu um pouco mais tarde, em meio à Revolução Espanhola. Se o sindicalismo teve origem aí, depois ele passou por uma reformulação tática e estratégica, que teve mesmo uma extensão global em 1906 na França, o anarcossindicalismo vai ser um pouco depois, né, na Revolução Espanhola, na verdade um pouco antes, na década de 20 já estavam organizando isso, que teria um vínculo programático com o anarquismo. O sindicalismo revolucionário, embora seja impulsionado por anarquistas, ele não tinha um vínculo programático. O programa dele seria ação direta, então essa organização sem uma representação a nível político, a priori. Então, e todos poderiam se organizar, né, a partir disso. Se um socialista, um católico quisesse fazer parte de um sindicalismo revolucionário, um sindicato revolucionário, ele poderia muito bem fazê-lo. Só que ele teria que lutar a partir disso, pelas suas condições econômicas, né? E quem defende o sindicalismo revolucionário falava que isso ia fazer com o tempo que ele exercitasse a sua própria consciência de classe. E já
O anarcossindicalismo ele tem um vínculo programático, porque no próprio programa dele tem referência ao anarquismo. Então, a partir do momento que você se filiasse, você estava se filiando ideologicamente, diretamente, porque o sindicalismo revolucionário era indireto, né? E também economicamente. Na verdade, era uma tática que eles fizeram para minar quando alguns comunistas e outras orientações estavam atrelando os sindicatos ao próprio partido, né? Tinham tirado esse vetor da ação direta e dessa guarda-chuva que tinha o sindicalismo revolucionário. Então, são duas... eles estão dentro do que se pode chamar de sindicalismo de intenção revolucionária, que também teve outras expressões complexas, esse sindicalismo de intenção revolucionária. Por exemplo, a Confederação Operária Brasileira, ela foi, logo no começo, em 1906, aqui no Brasil, proposta por reformistas. Ela era reformista, então, nem revolucionária ela era. Só que anarquistas tentavam disputar, e tornaram ela, de fato, depois revolucionária. Então, eles estavam tentando fazer uma estratégia, mesmo que ainda não era revolucionária, tentando disputar um sindicalismo reformista na época. Então, essa prática não era nem ainda uma criação de sindicalismo revolucionário, quando eles estavam disputando, nem anarcossindicalismo, mas o que eles estavam fazendo era uma disputa de intenção revolucionária, o que a gente chama também de sindicalismo de intenção revolucionária. Então, pode ser outras expressões também que tenham esse viés de disputa da ação direta e do federalismo e tal. Eu fiz faculdade de História também, mas eu fiz quase... Quando eu estudei Brasil Contemporâneo, pegou o movimento operário e tal, foi uns 12, 14 anos atrás, e aí as referências bibliográficas me parece que mudaram bastante, assim, né, do que se tinha e tal. Eu tive uma professora que ela estudou na USP e tudo mais, e veio para cá há algum tempo, e as referências dela, quando vai estudar esse momento que se convencionou chamar Primeira República no Brasil, ali de 89 até 1930, ela muitas vezes ela usava suas referências marxistas, né? E aí me incomodava muito, né? Porque daí vinha aquelas coisas, mas os anarquistas não se organizavam, né? Aí, lá ia ela apresentar as documentações sobre, né? E aí você, no próprio documento, a própria fonte, ele apresentava que tinha elementos de organização no nível, digamos assim, posso dizer, social, no sindicato, na confederação e tudo mais. E uma outra coisa também, que parece ser bem predominante nessa historiografia mais tradicional, que no campo da marxista, que parece que quando vai falar desse momento, coloca como anarcossindicalismo, né? E a documentação que se tem, os debates que se tem recentemente, parece essa nova abordagens que a gente tem aí, parece que identifica que, peraí, no Brasil o anarcossindicalismo era presente, mas não era tão dominante como era na Argentina ou como foi na Espanha e tal. Isso procede ou é uma viagem da minha cabeça, assim? Não, é exatamente isso. Não tinha anarcossindicalismo aqui no Brasil, né? Nunca teve. Teve propostas e teve congressos e alguns sindicatos minoritários, mas o majoritário mesmo foi essa estratégia do sindicalismo revolucionário mais amplo, que aceitava orientações e não estava ligado ideologicamente, embora os anarquistas estivessem presentes favorecendo. Interessante notar, a estratégia do sindicalismo revolucionário na Primeira República, ela não foi uma estratégia que só anarquistas usaram, né? De novo, eu repito, ela foi uma estratégia hegemônica da classe trabalhadora na Primeira República, que anarquistas impulsionaram, mas que conseguiu hegemonizar como estratégia a Confederação Operária Brasileira, que era a união, né, dos sindicatos do Brasil,
E então foi um grande exercício, na verdade, porque os anarquistas sempre foram minoria. Se fossem maioria, a gente teria revolução. Não eram. Então, como fazer para organizar católicos, né, socialistas, diversos matizes, pessoas que não tinham orientação política nenhuma. Então, era um grande exercício fazer isso e colocar o sindicalismo revolucionário. Oi, tá cortando. Contando, né, nessa transformação do capitalismo global. E aí eles vão realocar essa classe trabalhadora para aqueles que vendem sua força de trabalho nas fábricas, para qualquer expressão de capitalismo ou da própria formação do capitalismo, que se deu esse processo, e também para agentes que não eram classe trabalhadora em si, como escravizados, mas que no próprio processo contribuíram para a formação do capitalismo e depois, evidentemente, viraram classe trabalhadora. Claro, né, porque um descendente de escravizado ou um escravizado que passou em 89 para 1901, ele se tornou, evidentemente, classe trabalhadora. Então, todos esses agentes são colocados dentro do conceito de classe nessa nova história social do trabalho. Então, classe é todos aqueles na historiografia que são, de alguma maneira, explorados pelo capitalismo, e fora de um contexto industrial também, né, já que se entende que o capitalismo é global, e se ele é industrial no norte da Europa, ele era por causa dessa exploração em outros ambientes. Só que aí o que é interessante, né, para quem estuda anarquismo e sindicalismo revolucionário, que isso já era colocado por muitos anarquistas, né, no debate de classe, porque na discussão do Marx, que ele falava que classe trabalhadora é aqueles das fábricas, da mais-valia direta, né, toda essa discussão sobre a formação de bens, etc. E o Bakunin vai falar que não, vai falar que a classe são exatamente todos esse conjunto, esse caldo de oprimidos, incluindo Lupen, que o Marx dizia que era reacionário, mas se encaixa, Bakunin, todos esses no conceito de classe. Então, é uma falsa discussão quando falam que o anarquismo não fala de classes. Ele fala sim, inclusive, Bakunin falava muito de classe trabalhadora, porém, classe era diferente. Não era só o trabalhador de dentro da fábrica da Alemanha ou da Inglaterra, que seria a força motora da revolução para o Marx, porque ele falava que colocava, ao mesmo tempo que colocava eles oprimindo, disciplinava eles na fábrica, e por causa deles serem disciplinados, eles iriam fazer a revolução. Vendo as lutas de libertação nacional, vendo outras formas de revolução que tinham acontecido, por exemplo, a Revolução Haitiana, os anarquistas refletiram que nem sempre você poderia ter esse looping, entre aspas, como na Revolução Haitiana, muito bem organizada, se tivesse uma força social, né, que o Bakunin falava, pronta para derrotar a classe burguesa e o Estado que estava oprimindo. Então, tendo essa consciência, tendo essas ideias em conjunto, né, um trabalho de base, organismos que pudessem fazer essa força social, eles poderiam sim ser organizados, embora não fossem trabalhadores de uma fábrica, mas sim do campo, por exemplo. Tanto é que quando, isso é muito interessante, Lenin colocou o campo dentro, os trabalhadores do campo dentro da classe trabalhadora, na reflexão dele, os social-democratas da Alemanha falavam que Lenin era bakuninista, por causa disso mesmo.
Isso tá. Chega só engraçado. Isso é documentado, né? Não sou eu que estou falando que ele é baconinista. Os social-democratas acusavam ele porque saía exatamente desse conceito de classe e se aproximava de um conceito de classe de Bakunin. E hoje a mesma coisa, né? Essa história vista de baixo, ela rodou, porque eram historiadores que vinham do Partido Comunista, Thompson, por exemplo, Hobsbawm, e eles fizeram uma crítica ao Partido Comunista e voltaram a esse conceito de classe que a gente já estava falando há muito tempo. Claro que tem outras considerações deles, contribuições muito importantes, isso, que eles vão colocar em experiências diferentes, né, fora da Europa. Inclusive, antes desse período, né, o Thompson ele vai falar, por exemplo, que o início da classe trabalhadora não se deu na Internacional, mas se deu pro século 17 e 18, em alguns organismos de trabalhadores que eles tinham assimilado uma forma de consciência de classe e, portanto, de classe. E também, né, outros historiadores que vão colocar a escravidão, esses historiadores marxistas novos, e o Marcel van der Linden, por exemplo, que coloca, por exemplo, o conceito de classe numa discussão sobre essas novas formas de trabalho no comércio, formas de trabalho que a gente está vendo hoje mais rarefeitas, que nem o Uber. Então, são contribuições, sim, eles têm contribuições a fazer, mas a gente, eu estava falando isso, classe trabalhadora não é só fábrica, né? Há muito tempo e tal. Cara, tu citou o Marcel van der Linden, né? Ele, no livro dele, que saiu até uns anos aqui no Brasil, acho que uns 2 anos atrás, ele vai trazer esses conceitos de classe também, mas ele também traz um conceito de greve, né? E quando a gente tenta encontrar aqui elementos das resistências urbanas, operárias em Joinville, isso na produção da historiografia local, e lá é muito curioso, porque, por exemplo, os documentos indicam que não se falava movimento grevista, isso só vai surgir na imprensa local só depois de 17 para 20, né? Aqui era chamado na imprensa de movimento paredista. E parece que é o mesmo termo também utilizado em alguns locais no Brasil, acho que na Bahia e no Rio de Janeiro, quando a população negra escravizada parava também e fazia esse movimento que os europeus, os franceses chamavam de greve, né? Existe uma relação aí com esse tema da presença negra no século XIX, esse movimento paredista, com as greves? Como que surge essa ideia de greve no Brasil, assim? Na verdade, você deu uma boa ideia, né? Eu não tinha feito essa associação do Marcel van der Linden dizendo com essa historiografia que fala do movimento paredista, mas agora você está dando uma boa ideia e confirmando a hipótese que a greve, enquanto que nem o Marcel van der Linden coloca, não é algo da classe trabalhadora europeia só, embora fosse importante naquela época, porque eles estavam, né, no surto ali da industrialização, no epicentro, uma desigualdade extrema também, vamos jogar fora essa experiência. Mas ele fala que surge em vários pontos, né, foi global também, o capitalismo foi global e essa forma de resistência da greve e outras também foram globais, porque era um movimento que daria no fim do processo a própria globalização. Então não deu a globalização primeiro e depois deu as formas de resistência da globalização. Primeiro, isso que o Thompson também coloca que é incrível, é primeiro a luta, depois a consciência de classe. Não é primeiro a consciência de classe. Isso é muito importante, porque nessa análise mecanicista parece que primeiro as pessoas se formam, todo mundo, os campos se formam e depois vai para a luta. Se fosse assim, seria muito fácil, porque a revolução estaria ganha, porque a gente é a maior parte. Mas não é, ele fala que a consciência de classe se dá no próprio processo de luta. Isso que é interessante, ela vai se formando. Então, é primeiro luta, depois, e na própria luta, a formação da classe, e depois consciência de classe. Então é isso, quer dizer, ele vai se formando
essa tática da greve, parar de trabalhar em vários pontos do mundo. Tem um livro muito bom, que se chama A Hidra de Muitas Cabeças, que fala sobre o proletário do Atlântico, que é entre o século XVI e XVIII, quando a Inglaterra estava dominando os oceanos. Isso, né, para os autores, era o começo do capitalismo. Então vai se formar as primeiras formas de resistência. Então todo mundo que estava nesse barco dessa formação, que eram os escravizados, por exemplo, os piratas, eram os servos, os quebradores de lenha que faziam o trabalho, né, na Europa, nesse período mais pesado, iriam ser totalmente dominados, o que teria também a ver com o mesmo processo de cercamento de terras. Então, é a origem do capitalismo. Então, essa parar de trabalhar ou resistir ao trabalho de forma organizada, não individualmente, começou nesse período e circulou, como já estava circulando a partir dos navios, né, nessas ideias e experiências a partir disso. Então não sabe se a resistência do trabalho, por exemplo, de africanos que se rebelavam, ou de indígenas que se rebelavam, inspirou europeus a pararem de trabalhar em determinados pontos, ou vice-versa também. Então, na verdade, foi uma conexão que mostra, na verdade, a origem do internacionalismo também, né, da classe trabalhadora. Então, isso é muito interessante, você trazer que paredistas era esse nome também na Bahia, por exemplo. Então, mais uma vez, reforça essa hipótese que a classe trabalhadora não pode ser dividida, né, em escravidão e fim da escravidão, ela se torna outra com outras pessoas. Na verdade, está tudo interligado e as mesmas pessoas estão nesse processo econômico que vai mudando e vão apresentar as resistências para isso, né, eu acho. Cara, indo nessa linha de greve e tal, nos últimos anos, assim, teve algumas situações que, até agora, no próximo dia 18 de março, que vai ter a paralisação, né, na luta pelos direitos sociais, contra esse governo desastroso e neoliberal que a gente vive. A princípio, 18 de março estava sendo chamado lá em dezembro como uma greve geral, né? E tem se questionado muito essa ideia, que greve geral é essa que as direções sindicais chamam, né? Porque quando os anarquistas, o sindicalismo de intenção revolucionária, o anarco-sindicalismo utiliza o termo de greve geral, parece que está bem distante da forma como as direções sindicais estão colocando a ideia de greve geral hoje, né? Como que tu vê isso, assim? Então, tá completamente desvirtuado, porque greve geral surgiu, na verdade, radicalizando essas práticas de greve, que seria unir diversos movimentos grevistas. Na verdade, também surge na Internacional, acho que no 4º Congresso, que é o de Basileia, que eles aprovam, quando eles vão discutir sobre a guerra. Então, as guerras nacionais. Então, como que a Internacional vai resistir a isso? Eles colocam, então, que uma greve geral entre trabalhadores de fronteira, entre uma fronteira e outra, ou de 2 países, por exemplo, uma categoria inteira, ou várias categorias de um país e outro, vai paralisar a produção e a guerra entre nações, como eles eram internacionalistas, não vai acontecer, o que poderia ter uma possibilidade naquilo de uma tomada ou uma destruição do poder. Seria isso. Então ele surgiu num contexto de discussão das guerras, que era a guerra franco-prussiana, para evitar a guerra. Então a greve geral surge nisso. Só que ela surge como? O que seria a greve geral? Ela seria o resultado desse trabalho de base e desse ligamento de vários movimentos grevistas, vários organismos de resistência, que seriam ligados através de organismos federativos mais amplos, que ligariam isso, e revolucionários e radicais, que fariam, então, depois de diversas greves, uma greve
geral. E seria decidido, então, ou seja, essa organização de baixo para cima. E aí você pegar assim, né, um dia greve geral, uma pessoa decide, um organismo decide, todo mundo acata, ela não tem uma preparação, não tem não tem esse trabalho, essa reflexão, ela não adianta. Embora eu acho que a gente deva disputar esse ato. A gente pode ir lá e tecer no próprio ato essas articulações, a gente pode falar com as pessoas que vão, para tomar o sindicalismo de novo, né? Fazendo esse exercício do sindicalismo funcionário, tentando disputar esse sindicalismo pelego, embora avaliando que tem uns que não são disputáveis, não tem como fazer esse trabalho. Mas a gente fica numa sinuca de bico, porque na verdade, se não for, né, também a gente vai deixar eles ficarem fazendo isso, e se for, vai ter essa grande dificuldade. Mas eu prefiro, né, ir fazer ali um trabalho para tentar impulsionar esse dia. Mas o grande trabalho nosso para uma retomada do sindicalismo revolucionário é, de novo, fazer esse trabalho de baixo, tentar o que a gente chama hoje de poder popular, né? Que seria essa consciência de classe e de luta novamente. Claro. Cauã, cara, entrando nessa questão também do sindicalismo contemporâneo, eu acho que dá para fazer umas pontes, para não fazer uma ligação direta, mas para pensar com a história também que a gente está falando aqui, é que eu tenho conversado bastante com os dirigentes sindicais da minha categoria, porque eu sou do setor privado da educação e tal, e todos assim estão, desde a reforma trabalhista e tal, onde o imposto sindical, todas as questões, tirou ali um poder que eles tinham econômico que poderia usar para mobilização e tudo mais. Então eles estão meio perdidos frente a tudo isso que está sendo dado aí nos últimos anos no Brasil. E me parece que na mentalidade deles é impossível pensar um sindicalismo fora desse vínculo com o Estado, sabe? Pensar táticas, métodos, além desse sindicalismo legalizado que começou lá no governo Vargas, lá nos anos 30 e 40, né? Ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, na França, o sindicalismo tendo uma radicalidade muito grande, inovando táticas, retomando táticas já que tinham sido esquecidas para combater as reformas neoliberais do Macron, né? Como que na história, lá no começo do Brasil República e tudo mais, o sindicalismo se fazia, né, fora das esferas do Estado, porque ele não tinha uma dependência econômica do Estado, ele não dependia do Estado, ele era reprimido, eram jornadas de trabalho longas, né, e ao mesmo tempo se organizavam, puxavam greve sem nenhuma garantia jurídica e tudo mais, né? Como que dá para se dizer dessa experiência do começo do século XX, a gente pode trazer para pensar esse sindicalismo ligado ao Estado que está perdendo essa ligação cada vez mais? E como ajuda a gente a pensar? É bastante interessante isso, porque os sindicatos, naquele período, tinham uma legislação que eles não poderiam existir. Só depois de determinada parte da República, eu esqueci a data, que eles poderiam existir, mas a partir da primeira década, da Primeira República, não. Então, eram sociedades que lutavam contra esse Estado, como ele era, excludente, excluía também politicamente os imigrantes, boa parte da população brasileira que eram negros, ex-escravizados, então todos eram excluídos politicamente. Então o sindicalismo revolucionário unia essas pessoas economicamente, mas logo exercitava também essa consciência de classe política contra esse Estado, contra o capitalismo, né, a classe
burguesa. Então, eles, igual as sociedades de socorro mútuo e os sindicatos, que inclusive até tem clubes, até em São Paulo hoje, que vendem essas sociedades de socorro mútuos, eram fora do Estado, eram pessoas que se juntavam, cada um doava um pouco do dinheiro que tinham, às vezes, ou às vezes não, e tentavam fazer sobreviver esses organismos. E é interessante que quando Vargas tomou o poder, ele vai tentar atrelar, então ele vai atrelar os sindicatos ao Estado, e muitos trabalhadores, a gente não pode pensar também, como a historiografia atualmente mostra, que eles foram cooptados. Não, muitos trabalhadores viram aquilo com uma vitória do que eles estavam conquistando. E muitos até quiseram fazer parte disso mesmo, gostaram de ser atrelado ao Estado, porque eles teriam a garantia de trabalho, a carteira de trabalho, uma sindicalização. Mas alguns, né, anarquistas e socialistas, eles falavam que não, que isso era uma ilusão e que isso ia fazer o próprio movimento sindical se definhar, porque ele se viciaria. E foi isso que aconteceu, né? Na verdade, esses líderes sindicais, eles estão viciados nessa proposta. E é óbvio que naquele período tinha gente que não tinha saída, né? Porque entre ser preso, ser deportado e tentar ficar no sindicato, mesmo atrelado ao Estado, muitos sindicalistas sinceros preferiram essa opção. E, de fato, teve alguns ganhos para a classe trabalhadora, sim, nesse aspecto. Porém, a longo prazo, esses já estavam avisando no que iria dar. E foi dito e feito, né? Você pega as fontes de alguns jornais, tipo a Plebe, né, que era um jornal aqui de São Paulo, em 30, ele está profetizando o que aconteceu, o que está, na verdade, não profetizando, porque senão a gente cai na acusação de ser idealista ou de ser mágico, essas coisas. Não, na verdade, é o materialismo histórico, é uma análise materialista do que iria acontecer. Você está atrelado numa coisa que você tem que lutar contra, então é óbvio que vai dar algum problema. E você não consegue, num longo prazo, já que você está inserido nisso desde que você entrou, pensar numa lógica que seja fora do próprio Estado. Mas a gente, que nem você falou no caso da França, eu acho que os sindicalistas eles têm que retomar essa história do próprio sindicalismo, porque a história do sindicalismo revolucionário nasceu quando o sindicalismo do ABC nasceu, olha que coisa. Então, quando o sindicalismo do ABC do Lula nasceu, que o Lula era famoso, né? Não era do Lula, era da classe trabalhadora. Mas eles foram estudar a própria história do sindicalismo, sindicalistas, porque eles queriam desatrelar daqueles sindicatos que seriam atrelados ou ao Estado ou ao que é da ditadura, ou do PCB, que daria aquela linha do vínculo partidário e econômico. Então eles foram estudar esse sindicalismo revolucionário, né? Por isso que o sindicalismo ABC foi tão efetivo e conseguiu fazer esse trabalho de base imenso, que conseguiu colocar uma pessoa da sua ala no poder. Então eles têm que se voltar de novo para esse estudo, para ver quais foram táticas e estratégias que se dão nesse processo em que o Estado tenta destruir esses mínimos direitos trabalhistas que eles tentaram manter para essa classe trabalhadora ficar silenciada e não radicalizar, e agora eles vão destruir totalmente. Então, voltar para esse sindicalismo que se teria uma intenção de fato revolucionária contra o próprio Estado como ele é, contra o capitalismo e tal. Cara,
pegando eu citei a questão da França, né? Eu tenho acompanhado muito o que a Sandra Guimarães, lá do blog Papa Capim, tem publicado no Uhum, Instagram, das mobilizações, das articulações e tal, sim, muito das legal. ações nas ruas. E pensando esse sindicalismo da intenção revolucionária, aí no sentido mais amplo mesmo, o que que a gente tem no Globo hoje, não sei se tu acompanha isso, né? Nas lutas contemporâneas, que dá para a gente pensar possibilidades de diálogo e de refazer esse sindicalismo com essas inspirações contemporâneas. Eu citei a França, né? Mas tem algumas outras experiências, por exemplo, lugares como a Espanha, que parece que o anarquismo, o sindicalismo de intenção revolucionária se manteve firme mesmo depois de uma brutal ditadura do Franco, né? Ali iniciada em 39 e finalizando nos anos 70. O que nós temos hoje de sindicalismo para pensar uma proposta para não ficar atrelado ao Estado e de maneira autônoma, de baixo para cima, construindo aquilo que a gente discute como poder popular? Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que tem um desafio do sindicalismo hoje, porque ele não pode se organizar uma categoria, né? E, por exemplo, aqui na greve de 1917, na época da greve, eles mudaram a organização por categoria, por local de trabalho. Isso foi bastante efetivo, conseguiu ligar a greve em rápido. Acho que uma discussão nessa discussão da uberização e tal, embora tenha muita gente que discorde, eu também não gosto muito, ligar, então, porque às vezes o trabalhador, por exemplo, ele é professor, tem professor que eu conheço que é professor, é Uber, é microempreendedor, ele não tem uma consciência só como professor. Então, ligar várias lutas comunitárias, né, com o sindicalismo, que é importante, a classe trabalhadora, ela existe ainda, é um dado material. Então, fazer essa ligação. De fato, eu estava lendo porque eu ia para Barcelona agora, se não fosse o coronavírus, que cancelou minha viagem, e eu tenho contato com alguns grupos de lá. E tem muita essa tradição, eles continuaram vivos, por quê? Porque tem muito essa coisa de unir o velho, né? Então tem a CNT, que existe desde a Revolução Espanhola, tem a CGT também, que é um outro organismo de lá, que é, na verdade, um racha. Mas também tem muitas ocupas, e eles estão tentando fazer... Ocupas, para quem não sabe, é um movimento de ocupação, né, de matriz de ação direta, que existe no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, e foi bastante forte nos anos 90, né, no fim dos anos 80. E eles estão tentando, então, ligar esses movimentos, o que é bastante importante, porque uma luta por moradia é muito importante, porque às vezes a pessoa não tem consciência de classe, mas consciência da sua falta de morar, sim. Uma consciência da falta de alimentação, portanto, uma revolução ecológica, de soberania alimentar, também tem que fazer parte dessa luta trabalhista. Então, por exemplo, eles estão fazendo isso, né, buscando inspiração e contato com Rojava, lá em Barcelona, que é a Revolução Curda, que tem já essa organização por Assembleia Popular de moradia, não é trabalhista em si. Então, a Revolução Zapatista, que também tem essa consciência mais local e étnicas. Então, tem de fato, né? Então, eu acompanho o que eu sei que é bastante ainda relevante. Na França, igual você falou, por causa desses protestos, então tem esse sindicalismo. Na Espanha, nos Estados Unidos está renascendo, existe um trabalho de base que está tentando fazer isso. Então, através do, como que chama? Black Rose. Você conhece? Isso. Sim. E é o Black Rose, para quem não sabe, pode acompanhar no Instagram, no Twitter, eles têm um trabalho incrível tentando retomar isso. Eu acho que daqui a uns anos vai ter. Eles têm um podcast também. Um podcast, isso. Eu vou estar linkando, é um podcast bem legal, assim. Até eu acho que saiu um livro de um cara em português
que o cara é do Black Rose, aquele Mark Bray, que escreveu o manual antirracista. Ah, sim, 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 é ele mesmo. Então eu acho que daqui a pouco vai ter uma retomada aí, porque de fato os Estados Unidos destruíram toda a organização que poderia ter. Lá não existe, por exemplo, um partido comunista sério também. Ele está há muito Sim, tempo assim nadando. Então eu acho que o Black Rose está tendo uma grande e outros organismos também lá autônomos, autonomistas que ele está tentando juntar aham, nessa organização mais específica, sim. E está fazendo esse trabalho. desculpa te cortar, mas tu abriu uma coisa que eu acho legal, assim. Dá para perceber que pelo Black Rose, assim, falando que eu leio pelas publicações, né, públicas deles, parece que eles conseguem articular a questão sindical. Por exemplo, tem gente dele atuando dentro da IWW, tem gente deles atuando com os antifas, então vai pensando Isso, as relações das lutas e conectando elas no cotidiano, assim, sabe? A gente sim. estava fazendo uma leitura sobre a questão LGBTQI+, aqui, e aí tentando procurar referências anarquistas sobre, né? Para poder pensar. E aí, o material mais interessante que a gente achou, por exemplo, da questão trans, é material de formação da IWW sobre o tema, que é público, está no site deles, assim. O companheiro até traduziu, a gente estava fazendo uma revisão da tradução, assim. Mas é um material interessantíssimo que vai trazer várias discussões, tipo, como a IWW pode se comportar frente à questão trans, sabe? Coisas muito básicas e pensando essa, esse mundo de opressões que a gente vive, assim. Uhum. Sim, bacana. E aí também tem no Uruguai, né, uma luta bastante legal sindical, Dos táxis, né? federação, isso também. E na Argentina, né, tem algumas partes que está renascendo. No Chile, agora está muito forte, com as manifestações a gente vê que, embora seja mais insurrecional, eles estão tentando ligar esses movimentos insurrecionais numa volta ali de um sindicalismo de intenção revolucionária. E fazendo Na África do Sul sim. também, né, tem uma retomada desse vetor social Uhum. que é mais hum, No caso do Chile, ó, tem uma coisa interessante que eles estão conseguindo articular a discussão dos territórios também, territorialidade, né? De pensar o espaço sim, urbano, sim, exatamente. é bem. É, Cauã, sim, bem legal. cara, quando tu passar esse cenário apocalíptico que a gente está passando e tu fazer essa viagem aí para Barcelona, vamos gravar um programa relatando essa experiência lá, porque deve ter um acúmulo fantástico das lutas na Espanha, já que o anarquismo ali continua tão presente desde o século XIX, né? Vamos pensar aí de gravar outra hora sobre isso quando tu voltar aí, quando tu for e voltar, né? Sim, vamos esperar o coronavírus abaixar um pouco, mas eu vou até remarquei já, eu acho que em julho ou em junho, eu tô lá, a gente faz um review Massa, que eu vou, na verdade, procurar fonte, mas vou aproveitar para claro. tecer algumas relações, porque eu milito, para quem não sabe, na Resistência Popular Sindical aqui em São Paulo, a partir do meu sindicato, né, que é o SINPEM, que é o Sindicato dos Professores Municipais, e também milito numa organização que está nascendo de cunho que se inspira na ecologia social, né, no antiespecismo, que a gente pode falar em outro vídeo, o que é. E então eu vou também tecer relações com esses organismos lá. Então vai ser historiográfico e militante também. Vai ser da hora se a gente. Massa. Isso aí eu quero voltar a conversar contigo sobre essa questão também da ecologia, da libertação animal, que é um tema que muito interessa e acho que vai ser legal também outra hora a gente poder construir esse diálogo aí. Cauã, cara, eu só queria Sim. agradecer para você e poder dedicar esse tempinho aí nessa noite aí pra gente bater um papo sobre algumas questões. É, muito obrigado mesmo, cara, porque trouxe alguns pontos, acho que vai dar um suporte para a gente pensar e debater algumas coisas que a gente tem aí, né? Até porque agora, no dia 18 a gente tem mais um momento aí que, dentro dos seus limites, né, que já tu mesmo já apontou, eu já apontei, mas que é importante a gente estar lá construindo essa paralisação agora do dia 18,
né? E fazer esse combate que é importante a esse governo neoliberal e só quer a nossa morte, né? Muito obrigado, cara. Sim, obrigado a você.